Fala, criptotraders, começando mais um vídeo aqui de análise do Bitcoin, já direto nesse triângulo. De ontem para hoje eu ajustei a nossa LTB, eu ajustei para a gente ficar certinho dentro dos padrões desse triângulo, de acordo com as informações novas. E ontem à noite, né, nessa madrugada, a gente perdeu o suporte em 9,125, mas a força compradora entrou comprando direto. Assim que a gente perdeu esse suporte, a gente teve muita compra e o preço voltou para casa dos 9.260. Então a gente tem nossa resistência em 9.350 e o suporte em 9.110. Eu acredito que a gente fique dentro desse parâmetro até o rompimento do triângulo e a gente tem que acompanhar o volume, que esse volume de compra ele tem que estar, o volume de compra ou o volume de venda, ele tem que estar de acordo com esse rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Agora o ideal é esperar a gente lateralizar dentro dessa área e aí quando a gente vê um rompimento mais nítido, a gente pode começar a montar essas posições. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram que já tem quase 400 pessoas, é 100% gratuito, só você clicar no link aqui embaixo e vai ajudar com certeza nas suas operações, porque são muito mais gente olhando o mercado e você sozinho não consegue acompanhar a quantidade de moedas disponíveis, ainda mais em um ambiente tão volátil como esse. Então o grupo é extremamente útil para quem está operando e vamos dar uma olhadinha nessas altcoins. A gente tem a Link, eu acabei fazendo uma pequena operação na Link agora. A gente tem o nosso topo do movimento, tem até um alarme aqui. A gente tem o nosso topo do movimento, eu vou arredondar isso para 8,50. Então qualquer um que queira shortar a Link utiliza 8,51 como ponto de stop. Por quê? Porque eu quero meu stop logo depois de um ponto psicológico. O nosso topo do movimento é 8,48. Eu não vou botar meu stop em 8,49. Eu sei que 8,50 é um ponto psicológico e eu quero botar acima desse ponto psicológico, porque muda muito pouco, mas se a gente tem um rompimento falso, a chance de travar em 8,50 é muito maior do que travar em 8,49. Então meu stop em 8,51, se eu estiver shortando, é extremamente seguro. Eu acabei fazendo um pequeno short, na verdade foi um scalp nesse movimento aqui. O RSI no 15 minutos começou a ficar estourado e a gente aproximando a resistência, eu acabei shortando na casa dos 8,25, se eu não me engano. Não foi 8,25, foi... Deixa eu puxar aqui... 8,18. Acabei shortando em 8,18 e comprando em 7,96. E foi um pequeno scalp, eu postei lá no grupo para o pessoal, falei que eu tinha feito esse tipo de operação. E aí a gente explica porque faz essas operações. E agora a gente tem o gráfico de 4 horas. Quanto mais próximo ao a nossa resistência, melhor fica o nosso risco retorno. Então se alguém shortar nessa área aqui, você tem 3% de risco e uma possibilidade de 8% de retorno. E aí, se você shortar muito perto da sua resistência, você tem 0,5% de risco e você tem 10% de retorno. Então, quanto mais próximos à resistência a gente chegar, melhor fica para fazer a nossa operação. Então, quem quiser saber mais da operação, participa lá no grupo que a gente vai falar caso a gente aproxime com mais força. E no tempo gráfico diário eu ficaria surpreso se a gente conseguisse romper isso para cima depois de um clímax no volume nesse candle do diário. A gente rompendo esse movimento para cima mostraria uma extrema força da Link e bastante FOMO do mercado. Lembrando que o semanal está extremamente esticado, RSI em 83, o mensal também já está extremamente esticado em sobrecompra. E quanto mais tempos gráficos pesados ficam esticados, maior vai ser a queda dos tempos gráficos menores. Então, se você tem o gráfico de 1 hora e você sabe que o semanal, o mensal e o diário está extremamente esticado, vai chegar uma hora que o gráfico de 1 hora vai fazer um belo de movimento para baixo e todo mundo vai falar: o que aconteceu? Não, são os tempos gráficos maiores corrigindo que vai acabar puxando os tempos gráficos menores com extrema força para baixo. E aí a gente vai ver o RSI nesses tempos gráficos chegarem a níveis de sobrevenda muito fortes. Então, muito cuidado em operar esses ativos que estão extremamente esticados. E por hora temos só resistência em 8,50. Ethereum contra
USD, Ethereum contra USD, quase o mesmo movimento do Bitcoin, está um pouco mais forte devido ao Ethereum contra BTC. Eu acabei também montando uma posição depois desse rompimento falso aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente rompeu para baixo e aí rompeu esse topo do repique, e aí eu acabei montando uma posição 2 candles atrás nessa região da EMA 12 com a 26, servindo como ponto de suporte. É um trade que eu vou tentar carregar um pouco mais se a gente ver esse tipo de continuação, e se romper para baixo, paciência, stop e passamos para o próximo trade. ADA contra USD no tempo gráfico diário, a EMA 12 servindo como ponto de suporte. Essas EMAs são extremamente eficientes com cripto, vale muito a pena vocês utilizarem. Eu uso a 12 com a 26. A gente tem um fundo quase duplo em 0.12 e aqui eu tenho posição em ADA também. O meu stop está abaixo de 12, 0.12 em ADA, está em 0.11999, justamente para não ficar perto do ponto psicológico. Eu sempre boto um pouco abaixo. E vamos ver se a gente tem uma continuação, volume de compra entrando bem, e a gente tem a nossa resistência agora em 0.1361. VET contra o USDT, a mesma coisa de ADA. A gente tem um fundo duplo aqui e a gente tem que testar o topo do movimento. Resistência 0.0199 e suporte 0.172. 0.173. Meu stop em ADA, em VET, está em 0.16999, também para ter essa gordurinha de segurança de pontos psicológicos. E LTC, vou ver os pares Ethereum contra BTC. Ethereum contra BTC também tendo continuação nesse movimento do rompimento do padrão de equilíbrio. Agora a gente tem que utilizar esse ponto como ponto de suporte. A gente está bem no ponto de rompimento. E deixa eu ver as moedas, o que vocês pediram. Desculpa, galera, que aqui a gente faz assim, a gente já sai fazendo e aí depois a gente vê o que tem que analisar, não perde muito tempo. Deixa eu abrir o meu vídeo e ver os comentários. XLM. XLM contra o SDT no semanal está extremamente bom. A gente fez um fundo ascendente, um topo ascendente, no tempo gráfico semanal tendência de alta. No mensal também temos, não confirmamos essa inversão de tendência, mas já passamos da EMA 12, que é um belo sinal, que servia como resistência ao longo do caminho. E isso pode começar a inverter para XLM. Eu também tenho posição de hold em XLM devido a todos esses volumes altos de compra nos candles mensais e inversão de tendência no semanal. No tempo gráfico diário, a gente está testando a EMA 12 agora como ponto de suporte. Enquanto a EMA 12 segurar, a força compradora fica extremamente confortável para ficar em uma posição. Tempo gráfico de 4 horas, a gente rompeu o fundo para baixo também do fundo anterior e tivemos um repique, já rompemos o topo do movimento do candle anterior à queda. Então, extrema força também, estamos utilizando a EMA 12 e a 26 como ponto de suporte. No tempo gráfico diário, a mesma coisa, correção saudável até o momento, pouco volume de venda e pode ser uma possível bandeira de alta formando para ter uma continuação. Pediram ZIL USDT. ZIL contra o SDT servindo a EMA 12 e 26 servindo como ponto de suporte. Enquanto você estiver acima dessas EMAs é muito confortável para a força compradora e a gente está em uma tendência de alta clara. Formamos fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente. Agora vamos provavelmente ver um topo ascendente. No tempo gráfico semanal a gente está tentando formar o nosso fundo ascendente em 0.0148. Mas devido a todo esse movimento de baixa, o máximo que eu esperaria aqui seria um possível padrão de equilíbrio e uma correção mais lateralizada nos próximos dias. Também temos o volume de compra caindo ao longo do caminho, mas extremamente saudável essa correção até o momento.
como estamos no tempo gráfico semanal, esse range aqui pode demorar alguns meses até ter um rompimento mais nítido, mas enquanto as EMAs cruzaram também para cima, enquanto a média exponencial de 12 períodos serve como ponto de suporte, a força compradora fica numa posição extremamente confortável. BNB USDT. Binance Coin também formamos um fundo ascendente e um topo ascendente, mas ainda não tivemos uma continuação para classificar isso como um rompimento e uma inversão de tendência muito clara, mas claro, invertemos a tendência, mas precisamos ter uma continuação. No diário possível em sidebars, temos um candle com o corpo do candle anterior, fechando em algumas horas, e a gente pode ver esse possível padrão de candles formando dentro do candle anterior. Até isso aqui é uma correção lateralizada. Quando você dá um zoom in nisso, geralmente é um padrão de equilíbrio, mas tem muito pouca informação ainda. Mas temos um fundo, topo, fundo ascendente e agora um possível topo descendente, e essa correção lateralizada se continua por mais um tempo. Eu acho que é isso, galera. Quem tiver mais alguma moeda também é só clicar aí no grupo e participar lá, que é muito mais fácil da gente conversar. E check-in rápido. Até a próxima.